Esse vídeo começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Por que os asiáticos são chamados de amarelos? Hoje, o IBGE usa a cor amarela para se referir a asiático, mas não foi sempre assim, e isso esconde uma história de racismo, massacre, leis de perseguição e muito mais. Há asiáticos assim, há outros asiáticos assim, e oficialmente eles continuam sendo amarelos. Por quê? Opa, suave e tranquilo por aí. Se você acompanha esse canal, você sabe que essa é uma continuação de episódio. Toda vez que eu faço vídeo sobre a questão amarela, muita gente aparece nos comentários na maior cara de pau, insistindo em perguntar: ué, mas amarelo não é a cor dos Simpsons? Por que chamamos japoneses de amarelos? Essa é uma jornada muito mais profunda do que você imagina. E quando eu fui colocar isso lá no primeiro episódio, eu vi que tinha muito mais papo pra manga, muito mais coisas a explorar, sobretudo para mostrar como e por que a ciência foi utilizada para perpetuar racismo. Vamos então mergulhar nas origens, evoluções e impactos da cor amarela para o mundo. Esse episódio é um extra, complemento do anterior, e eu sugiro que depois desse você assista o primeiro para ganhar mais base e informação para as análises. Pode ser? Combinado? Então, você já sabe, like, sininho, inscrição, que é isso que mantém esse canal vivo existindo. No final conversamos nos comentários e é isso. Bom episódio. O chinês como branco. Em As Viagens de Marco Polo, que narra as fascinantes aventuras do explorador ali nos anos de 1270 até 1290, as pessoas na China eram descritas como brancas. E não só isso, os relatos diziam que elas eram tão brancas quanto nós, como já falamos no episódio 1. Registros deixados pelos missionários da época também relatam a cor da pele dos japoneses e de outros povos do leste asiático como claramente branca. Outros, como Frei Odorico, ali pelos anos de 1330, tratam os chineses como pessoas bem apessoadas, embora fossem descritos como pálidos. Porém, sem a necessidade e o desejo sistemático de classificar povos como raças, esses viajantes da China pré-colonização usavam as cores para se referir não à moral das raças, mas ao seu nível cultural, sofisticação e potencial de conversar. Referencial branco do que era a civilização europeia até aquele momento. E, portanto, classificar os outros servia para marcar que nós somos os melhores. Então, da onde que nasce a tal da amarelidade? Este livro, Becoming Yellow, A Short Story of Racial Thinking, do Michael Kivak, foi a base de uma boa parte desse roteiro e vai passar a história do amarelo a limpo. Para isso, Kivak começa lá na França, ou melhor, começa na Índia do ano de 1680, onde um sujeito de nome François Bernier, um médico francês que passou 12 anos morando na Índia, e escreveu relatos do que ele achava dos indianos. O relato foi baseado numa tabela, num ranking de classificação de cores. Essa classificação de Bernier contribuiu para essa noção de amarelidade dos povos asiáticos. Agora veja que interessante, o sistema de cores do Bernier coloca os indianos e os árabes como amarelos, o que começa a mostrar certa subjetividade, uma certa arbitrariedade na escolha das cores. Enfim, surpreendentemente, neste primeiro momento, a China respondia a esse conceito da raça amarela de maneira positiva, relativamente positiva, pois se encaixava dentro dos mitos do país, os mitos de fundação nacional da sua civilização. O amarelo era a cor da terra para os chineses, era a cor oficial do império, da bandeira e também do icônico Rio Amarelo, que compunha as forças de brasão da dinastia Han, que mandou na China durante muitos séculos. No entanto, a ideia foi recebida com muita resistência no Japão, que negava esse rótulo de amarelo, porque se ressentiam de serem agrupados no mesmo grupo que os chineses, nação essa que eles brigavam, invadiam, viam diferenças e desumanizavam, tratavam como uma nação atrasada, e até um certo período, os nacionalistas japoneses rejeitavam esse rótulo de raça amarela para poder buscar justamente se embranquecer, parecer cada vez mais com os vizinhos do ocidente branco. No entanto, o rótulo foi se fixando e foi sendo usada como arma política, como vimos no primeiro episódio, e recentemente foi apropriado como termo de resistência política. Mas isso não era uma escolha dos japoneses, que apesar de terem tentado por várias vezes se afastar dos chineses para se aproximar desses europeus, foram sendo escurecidos nos textos a partir do século XVII e foram perdendo gradualmente a sua descrição de branquitude para se transformarem nesse outro exótico, o amarelo,
E isso aconteceu, quando ficou claro que estes missionários não conseguiriam transformar o Japão em cristão, nem os chineses em católico, e que a missão dos jesuítas não conseguiria impor nem cultura e nem comércio naquele momento. Portanto, eram os outros, os amarelos. No outro episódio, nós já falamos bastante nos atos de Guilherme II, o imperador alemão que usava a justificativa do perigo amarelo para justificar suas invasões. Mas Guilherme compunha algo muito maior. O seu discurso só colou e se popularizou porque fazia parte de um espírito do tempo. Guilherme derrubou apenas mais uma peça de um tabuleiro que vinha caindo há tempos e que criava uma ascensão de uma das coisas mais vis e bárbaras na humanidade. Porém, as falas de Guilherme não vinham da política, vieram inspiradas da biologia e da ciência da época. E para entender essa história, o ponto de partida para esse sistema vem do nosso famoso Linneu. Não esse Linneu, o Cal. Não esse Cal, o Cal Linneu. Talvez você lembre dele da escola. Ele é considerado o pai da taxonomia, aquele que dividiu as coisas em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, e escreveu justamente um livro chamado Systema Naturae, Sistema Natural, com esse nome assim, binomial, um depois o outro, que agora classifica todas as plantas e animais com o que chamamos de nome científico. Também foi Linneu o primeiro a criar a classificação racial de humanos, acompanhada de uma escala de valores sugerindo hierarquia de raças a partir da biologia. Inicialmente, Linneu usou o adjetivo latino fuscus, que significa escuro, para descrever a cor da pele dos asiáticos. No entanto, depois de um tempo no seu sistema natural, ele apresentou pela primeira vez na espécie científica uma divisão específica para os amarelos. Ele então criou 4 raças principais. Aliás, foram 5. Uma era mitológica, falsa, imaginária. Talvez o Linneu tá querendo jogar RPG, não sei. Mas vamos se apegar nas classificações verdadeiras, pode ser? Os humanos foram então classificados em Homo sapiens europeus, que eram brancos, sérios e fortes. Homo sapiens asiáticos, que eram amarelos, melancólicos e avarentos. Homo sapiens afer, negros, impassíveis e preguiçosos, e Homo sapiens americanos, que eram vermelhos, mal-humorados e violentos. Quer dizer, bom mesmo era só o branco. É muito doideira, velho. É muito difícil entender como que alguém não percebia o bizarro que era isso, velho. A escolha do amarelo, segundo Kevac, provavelmente foi muito difícil para Linneu, porque outros povos e outras classificações estavam existindo. Mas o fato é que parece que ele escolheu o amarelo por uma questão estética, porque o amarelo passaria ao mesmo tempo uma cor de pureza, uma cor de mistério, uma cor de ouro, mas também de algo nojento, de sujeira, tóxico, impuro. Ou seja, amarelo estava ao bel prazer da classificação momentânea daquele período. Enfim, Linneu ainda era só o começo do nosso buraco profundo. Daqui a pouco, se você tá achando bizarro o discurso de Linneu, você vai sentir saudades dele. Havia muito mais respaldo e uma busca científica para esse tipo de crença. O primeiro grande filho da biólogo dessa lista, que se dedicou a esse estudo de raças profundamente, foi Johann Friedrich Blumenbach, considerado um dos fundadores da anatomia comparativa. Uma palavrinha bonita para dizer que ele criava listinha e rankingzinho para atribuir diretamente características físicas e cor dos sujeitos a valores morais e classificações de direitos. Blumenbach propôs então esse esquema de 5 raças humanas: caucasiana, brancos; mongoloide, amarelos; malaia, marrons; etíopes, negros; e americana, vermelhos. Indígenas americanos, no caso, né? É ele quem passa a associar o termo amarelo à ideia de mongolidade, baseada no povo mongol, mas com conotações ameaçadoras, perturbadoras, fundamentadas nos medos irracionais e históricos da invasão dos povos de Atilo-Uno, Gengis Khan, Tamerlão. Mongol também era chamado de Gilvos, cor de amarelo nojento, cor de amarelo podre ou, como diria Blumenbach, cor de casca de limão chupada. Essa classificação teve grande impacto na percepção dos asiáticos dali pra frente, que foram colocados nessa categoria racial, que foram colocados nessa desumanização, cor de limão podre. O termo mongólico foi piorando cada vez mais, e a medicina ocidental foi reforçando esses preconceitos ao associar o adjetivo mongol a condições de povos asiáticos orientais, como a dobra ocular mongólica, as manchas mongólicas, a idiotia mongólica ou
mongolismo, que era como as pessoas chamavam quem tinha síndrome de Down. E Blumenbach passou a dizer que a medicina branca deveria lutar contra os defeitos fisiológicos e patológicos dos mongóis, reforçando a teoria da hierarquia racial. Então, é crucial entender que não foram simplesmente os asiáticos que foram coloridos de amarelo em 1795. Foram os mongols que passaram a ser desumanizados, porque você quer ver só? Vai dizer pra mim que quando eu falei mongol, você primeiro pensou no xingamento e depois pensou nas pessoas que nascem na Mongólia. Doideira, né? Essa distorção tá aí até hoje. E, na moral, quem não gosta de história é simplesmente maluco, tá? Depois disso, o termo amarelo passa a ser usado com cada vez mais frequência e vai integrando rapidamente o pensamento científico e filosófico da época, influenciando profundamente os maiores autores e referências do período. E essa vai ser a tônica daqui pra frente. Um mundo baseado em classificação a partir do pigmento da pele. Isso vai nos levar para a questão do racismo científico, da eugenia, do darwinismo social e de ranking da moralidade. Vamos então, uma por uma e aos poucos. Daqui para frente, essa é a tônica do pensamento eurocentrado e vai produzir diversas distorções, pseudociências e ideologias perversas, como a questão do racismo científico, da eugenia, do darwinismo social e de todas essas que usam da ciência para justificar massacres, invasões e preconceitos. O Festival do Meio Outono é uma celebração chinesa que remonta a mais de 3.000 anos e conta a lenda do herói Hou Yi. Então, Hou Yi, que era um arqueiro, descobriu que existiam 10 sóis e que ele precisava salvar a humanidade destruindo 9 deles. Foi quando então a sua esposa Chang'e um dia encontrou a senhora rainha mãe do universo e recebeu dela o elixir da imortalidade para agradecer por ter salvado a humanidade. O elixir permitiria que alguém se tornasse imortal, portanto, era um perigo de ser tomado por qualquer um. Um dia, o vizinho de Hou Yi decidiu roubar esse veneno, fazendo com que a esposa Chang'e se assustasse e acabasse ela própria tomando o veneno, indo direto para o céu, deixando o guerreiro para sempre sozinho. E então, todos os anos, os chineses se reúnem com as suas famílias para relembrar essa memória e comer os bolinhos da Yuebing. Isso, esses bolinhos. Ah, que frustrante. Se alguém pudesse me ensinar mandarim online de verdade... Eu posso. Você? Eu posso. Você pode? Eu posso te ensinar. Na Escola Guhan de Mandarim, você tem acesso do básico ao avançado e vai conseguir se conectar com histórias e culturas de mais de 3.000 anos, como é o Festival do Outono. E como muita gente pediu mais parcerias do Guhan, agora ele tem uma nova promoção. 2 anos pelo preço de 1. Sim, paga 1, leva 2. Para você que perdeu a última promoção. Bora que vamos? Porque é claro, a gente ainda tem o cupom de 10% de desconto no Hormose. Corre lá e ainda apoia o nosso canal de continuar com as parcerias do Guhan. Combinado assim? Então... Venha conhecer a academia. Aprender mandarim é bem mais fácil do que parece. Nos vemos na sala de aula. Zaijian! E essa vai ser a tônica daqui pra frente. Um mundo baseado em classificação a partir do pigmento da pele. Isso vai nos levar para a questão do racismo científico, da eugenia, do darwinismo social e de ranking da moralidade. Daqui pra frente, essa é a tônica do pensamento eurocentrado e vai produzir diversas distorções, pseudociências e ideologias perversas. E de todas essas que usam da ciência para justificar massacres, invasões e preconceitos. Vamos então de uma por uma. A primeira é um poema. Essa ideia do fardo do homem branco. O poema de Rudyard Kipling, que na verdade é um grande chororô sobre como sofre o homem branco em ter que deixar a sua casa para levar civilização e civilidade para os outros. E ai, como ele sofre! Esse aqui é o poema. Take up the white man's burden. Send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need, to wait in heavy harness, unfluttered folk and wild, your new-taught sullen peoples, half devil and half child.
Depois veio a frenologia, ali mais ou menos no século XIX, que sugeria que nós deveríamos estudar o formato do crânio para diferenciar as capacidades e os traços de personalidade das pessoas. Loucura e delírio total. Mas a frenologia foi formando a base da ciência racial, vendendo cursos, abrindo museus, impondo políticas e abrindo espaço para criar uma escola de pensamento baseada em racismo. É o racismo científico de Joseph Arthur de Gobineau, diplomata, escritor e um grandíssimo filósofo francês, considerado o pai do racismo científico, que publica em 1855 o ensaio sobre as desigualdades das raças humanas, defendendo que a humanidade se degeneraria e acabaria se fizesse mistura racial. Em 1869, o filósofo veio ao Brasil em missão diplomática e só reforçou o seu racismo porco. Ele descreve em seu livro a população brasileira como, abre aspas, uma população feia de meter medo, e afirma que nenhum brasileiro tem sangue puro, o que vai levar à degeneração da raça, e o casamento entre brancos, indígenas e negros vai produzir pobrezas e classes cada vez mais tristes. Nesse momento também é que surge a ideia de raça ariana, como parte dessas teorias raciais que a gente está falando. Gobineau foi um dos primeiros a sugerir que esses arianos, ou brancos puros, eram os maiores superiores. O mito ariano é uma teoria pseudocientífica que defendia que existia uma classe de arianos que vinham, ironicamente, veja só, da Ásia, e que eram responsáveis pela disseminação da civilização, o coração, a raiz, e que haveria ligações entre a língua indo-europeia e a língua indiana. Portanto, a civilização que mais mantém a origem da sociedade é a europeia. Faz algum sentido? Nenhum. Foda-se. Sim. Era mais ou menos isso que acontecia. A própria Índia renegou esses valores, mas já era tarde. O mito ariano ganhou força em um contexto de colonialismo europeu e racismo científico, sendo usado para justificar a dominação nesses lugares, para que o branco, aquele que tinha conservado o arianismo, pudesse levar de volta valores superiores, nacionalismo, etnocentrismo, bullshit do caralho. Tá difícil manter sério, né, esse vídeo. Com certeza você já sabe, mas o mito ariano é um dos que deu a base mais forte de justificativa da Alemanha nazista para perseguir outros povos e buscar a pureza racial. Hitler se via como um ariano. Aí toma no. Um pouco antes disso, porém, um biólogo que foi base para monogenia, para poligenia, para questão genética, para o geracionismo, para os críticos da mistura, para os frenologistas, para os eugenistas e para os nazistas foi A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que transformou o modo do nosso mundo de ver a evolução das espécies. E, apesar da sua teoria não ter mexido na classificação de raças humanas, e Darwin ter sido um anti-escravista, um abolicionista, alguém intelectualmente atuante para a diminuição dos racismos, mas não importa. A distorção da teoria de Darwin deu muito problema. E falta só alguém para organizar e sistematizar tudo isso e formar aquilo que chamamos de eugenia. E quem é que foi que fez essa organização? O primo do Darwin, Francis Galton. Inspirado pelo trabalho do seu primo sobre a seleção natural, Galton passou a propor seleção artificial, a eugenia, uma ideia de que seria possível criar melhoramento da raça humana através de cruzamentos seletivos para escolher certas raças, para eliminar outros problemas e raças. Afinal de contas, raça superior era uma ideia real naquele momento. A eugenia passa então a incluir políticas de eugenia negativa, que visa impedir a reprodução de outros indivíduos, e a eugenia positiva, que passa a incentivar reprodução de indivíduos puros. Ou fábrica de fazer filha da... Puxa vida! A ideia de Galton é que se a gente não fizesse reprodução de pessoas com vícios, pessoas prostitutas, pessoas consideradas vagabundas, degeneradas, a gente melhoraria a raça humana. Eu diria que a gente melhoraria a raça humana se a gente tivesse exterminado todos esses arianos, esses nazis, mas tudo bem. Foi com a eugenia que a ciência nazista fez os piores testes científicos em nome da ciência, do melhoramento, e mexeu em corpos criando deformações, doenças e deixando qualquer rastro de humanidade de lado em nome da ciência. Agora, imagina comigo o seguinte, um país misturado desde a origem, pobre, fudido e colonizado. O Brasil. Como é que as teorias de pureza racial iam se desenhar por aqui num país tão miscigenado? Ora, é fácil, adaptando a teoria, propondo o embranquecimento do Brasil.
Veja, a intelectualidade brasileira acolheu 100% todos esses debates de darwinismo social, de cruzamento de raças, e a crença de que o nosso país tinha produzido um povo degenerável, estável e incapaz de desenvolvimento por causa da mistura de raças. Não por causa da colônia e da escravidão, não. Por causa dos negros e indígenas que o país estava piorando. Mas, ao contrário de outros países, o Brasil tem uma experiência muito específica, muito particular. Enquanto os europeus queriam eliminar essas outras raças, o brasileiro não. O brasileiro dizia que era possível salvar essas raças. Como? Com embranquecimento. Reprodução misturada para diminuir a negritude, tirar o tom de amarelo da pele e deixar todo mundo cada vez mais branco. Monteiro Lobato, famosíssimo por escrever O Sítio do Pica-Pau Amarelo e por ser um grandíssimo filho da puta, fez parte da geração importadora de eugenia para o Brasil. Ele acreditava, por exemplo, que os negros deveriam ser colocados em seus lugares, apoiou a Sociedade de Eugenia de São Paulo e promoveu a esterilização forçada de negros e indígenas. Lobato escreveu cartas e livros defendendo essas ideias racistas, incluindo o livro O Presidente Negro, onde descreve um futuro distópico onde o país acabaria por causa de um presidente negro. Nina Rodrigues, um higienista, médico, escritor e um dos pais desse racismo científico no Brasil, chegou a defender penalidades legais distintas para raças diferentes, acreditando que certos grupos eram mais predispostos ao crime e, portanto, deveriam ser mais culpados. As ideias nunca são fora do seu tempo histórico. Além disso, foi Rodrigues um dos grandes incentivadores da mistura como salvamento do Brasil. Já Joaquim Nabuco, que falamos no último episódio, e era um grande abolicionista, queria o fim da escravidão, defendia abertamente que a vingança das vítimas de cativeiro escravo, ou seja, os negros, estavam se vingando dos brasileiros quando faziam filhos neles, porque a intenção era acabar com a raça brasileira. Vai tomar no c... É desse caldo de discussões que surge, por exemplo, esse decreto aqui, de 1890, que dizia: é inteiramente livre a entrada nos portos da República de indivíduos válidos para trabalho, exceto os indígenas da Ásia ou da África. No artigo 3º, tá marcado: além disso, outros indigentes, como mendigos, também estão proibidos de entrarem no país. Esta lei durou pelo menos 50 anos no nosso país, porque afinal de contas, se a gente lê os artigos da entrada de estrangeiros de 1938, a gente vai encontrar que alguns tipos de estrangeiro eram proibidos, entre eles os aleijados, os inválidos, os cegos, os surdos, os vagabundos, os ciganos, os que apresentem doença mental, os alcoólatras, os drogados, quem tinha tuberculose, lepra, doença venérea, africanos, indígenas e asiáticos. Não faz nem 100 anos essa lei. E aí o Brancola quer me dizer que não existe dívida histórica no país. Na medicina, foi o médico João Batista Lacerda, o grandíssimo filho da puta defensor da eugenia no Brasil. Ele foi o único... Você já falou várias. Foda-se. Esse é open mesmo. Foda-se, eu tô muito puto lendo essas paradas, tá ligado? Não dá. E é... Ah, mas tá sendo imparcial. Tô sendo imparcial. Desgraçado. Foi o único brasileiro convidado para o Congresso das Raças em Londres. E lá, ele defendeu a tese da redução étnica, que previa o aperfeiçoamento humano através da eliminação baseada em 3 gerações de negros, mestiços e depois brancos. No Congresso, ele levou essa obra de arte, A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, que resume tudo o que ele queria dizer. Se você olhar para o quadro, você vai ver o embranquecimento na própria tela. Olha para essas 3 gerações. Elas são a representação visual do racismo e da eugenia no nosso país. A pintura mostra uma mulher idosa, negra, agradecendo pelo nascimento de um bebê de pele clara, simbolizando a crença de redenção do branqueamento, onde a mulher é negra, o filho é branco e o bebê pardo, simbolizando que o Brasil estava sendo salvo. Se você olhar para a arte, você vai ver em primeiro plano a família e as 3 gerações. Na esquerda, a avó materna, uma negra, descalça, porque escravos não tinham acesso a sapato, pisando no terreno de chão batido. Na outra ponta do quadro, o pai, um branco, calçado, pisando no terreno cimentado, na porta da residência, representando uma ideia que trazia civilização, que trazia casa, lar, cultura. E ao centro, a mãe, uma mestiça, resultado de uma primeira miscigenação, e a criança no colo, supostamente branca, porque era descendência do cruzamento do pai branco com a filha
parda de segunda geração. Pronto, em 3 gerações o Brasil estaria resolvido. Acho que vale dizer também que a redenção de Cã é uma referência ao personagem bíblico Cã, ou Cão, que era o filho de Noé, e que após ter dado risada do seu pai, pelado e bêbado, recebeu a maldição de ter o filho, Canaã, toda sua descendência, condenado a serem escravos dos seus irmãos. E a partir de então, o Brasil, amparado pelo discurso racista da ciência, passa a implementar leis e parâmetros para determinar o que era civilizado. E civilizado, obviamente, significava cada vez menos negro, cada vez mais branco. Outra grande referência eugenista, racista, malamada, foi o médico Renato Kehl, que era aluno de Lacerda e alcançou a popularidade divulgando a ideia de eugenia brasileira. E o bicho era liso. Ele dizia que não era racista e nem estava fazendo algo ruim, se perguntando: ué, mas o que tem de mal defender sua nação querendo melhorar a sua raça? Kehl também lançou o Boletim da Eugenia Brasileiro, um periódico mensal no Rio de Janeiro, distribuído gratuitamente e feito exclusivamente para divulgar as ideias de Galton, a cultura da eugenia e a ideologia do branqueamento no Brasil. Para ele, o grande objetivo final dos brasileiros seria a multiplicação de famílias eugênicas, ou as famílias de bem-nascidos, famílias cada vez mais próximas à nobreza. E para formar essa elite humana, era preciso criar uma pureza de raças. E só para você ter uma noção do teor do Boletim de 1930, Kehl dizia que a plebe era feia, desgraçada, pobre e deveria ser exterminada. Essa é a ideologia do branqueamento. E como a supremacia branca do fascismo da Europa, importada para cá, não cabia, porque o nosso país é completamente misturado, restava adaptar. Pelo menos é esse o caminho que parece seguir as teorias do integralismo brasileiro. O fascismo à brasileira, ou os integralistas, criaram teorias e mais teorias, a partir da ideia de Gustavo Barroso, um dos seus líderes, defendendo que a solução para imitar o fascismo europeu seria a construção de uma nação forte, homogênea, baseada na supremacia racial da mistura. Ou seja, utilizar um discurso humanitário para mascarar o seu racismo, destacando a necessidade de uma sociedade harmoniosa, que não tivesse mais conflitos, e de que os brancos fizessem esse bem de salvar a humanidade, misturando-se com os selvagens. Os índios, para os integralistas, eram considerados a base comum para essa miscigenação. Os índios e os negros eram vistos como cordiais, obedientes, mas que tiveram esse azar de nascer com a cor da pele não branca. Já os estrangeiros brancos eram incentivados a se nacionalizar para se misturar e formar uma pureza racial à brasileira. E é louco de ver que, apesar de completamente racista, essas teses colaram inclusive com muitos negros, e o integralismo brasileiro foi o primeiro que formou a FNB, a Frente Negra Brasileira. Os integralistas passaram também a integrar o governo de Getúlio Vargas, que, apoiado nesses integralistas, passou a divulgar cada vez mais leis eugênicas no Brasil, mesmo após a Segunda Guerra Mundial e todo o estrago que tinha feito os nazistas, incluindo, por exemplo, a esterilização forçada de negros e mulheres indígenas até 1986. 1986! Talvez você já estava nascido, muito bem nascido nessa época. Já Gilberto Freire, na obra Casa Grande e Senzala, um dos pais da sociologia brasileira, funda um dos maiores mitos e uma das maiores distorções na análise da nossa sociedade. É o mito da democracia racial. Uma ideia de que não houve conflito e violência entre brancos, negros e indígenas e que a nossa solução, ele aqui está falando influenciado pelo darwinismo social, seria criar um sistema de equilíbrio entre as etnias, que haveria uma paz entre o senhor e o escravo e que todos poderiam conviver em harmonia se a gente parasse de falar tanto na questão das cores. Freire fez uma mistificação ideológica dessas ideias racistas com um ar de libertação, não é? Mas atualmente, os movimentos negros se apropriam dessa discussão e das ideias de raça e vão mostrar o seu lado nessa história. A grandiosa e querida Cida Bento vai chamar isso tudo que a gente está conversando de Pacto da Branquitude. Enfim, nos últimos 50 anos, as teorias raciais propostas por toda essa galera foram amplamente desacreditadas, abandonadas, mas elas nunca desaparecem. Continuam sendo formadas nos esgotos, nos armários, nos movimentos fanáticos e extremos que continuam tentando imprimir classificação de cor e moralidade entre raças. Mas, na prática, é só olhar para o topo. Se a gente tivesse conquistado alguma coisa, por que o topo do poder permanece com a mesma cor e as mesmas famílias? Porque esses
histórico tá vivo no Brasil até hoje. Deixa marcas muito perversas. Essa ideia da imagem do delinquente, da imagem do criminoso, de um tipo de raça que rouba mais, tá muito viva na nossa cabeça. Para Abdias do Nascimento, abre aspas, o processo da mulatização é basicamente o puro e simples genocídio. A Lei de Segurança Nacional e a omissão censitária manipulou dados e métodos para impedir o afro-brasileiro e o indígena de alcançar patamares. Essa máquina monstruosa, chamada de democracia racial, só concede aos negros um único privilégio: o privilégio de tentarem se tornar brancos. Nesse tipo de racismo mais silencioso que compõe a nossa estrutura. E essa falta de acessos ao sensível, à cultura, às possibilidades de pensamento e os saberes é o que Sueli Carneiro vai chamar de epistemicídio negro, a negação do conhecimento de povos marginalizados e a negação do acesso desses povos marginalizados aos saberes, às trocas válidas e muitas vezes, segundo Sueli Carneiro, abre aspas, reduzimos essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, no máximo, informando o que elas podem trazer de saberes, mas nunca como autoridade portadora desses saberes. E é desse modo, segundo Sueli Carneiro, que a gente vai exterminando as raças de maneira menos direta do que antigamente. Mas o epistemicídio, para Sueli, é uma forma de violência que se manifesta no campo simbólico e no material, pois implica na negação e na invalidação de toda forma de conhecimento não branca. É aqui que Sueli vai dar um toquinho em biopolítica, no controle dos corpos, ou essa ideia de que o Estado precisa desse racismo para legitimar perseguição, morte, ranqueamento de raças, manutenção do status quo, mais ou menos com a mesma intenção dos europeus do século passado. Uma desculpa para justificar massacre. Esse epistemicídio, então, faz parte de uma certa negação da partilha do sensível, que você já deve ter visto aqui no canal, que é a ideia de Jacques Rancière, que define que a política e a arte nada mais são do que a disputa de quem pode falar, ver, dirigir, agir e sentir na nossa sociedade. Ou seja, não é possível que abandonemos a categoria de raças. Tem muita gente que acredita que é só colocar o método Morgan Freeman, que é só não falar do racismo que ele desaparece. Mas não é por aí. Kevork vai finalizar seu livro dizendo então que essa ideia de rótulos amarelos, negros ou seja lá quais forem, são construções fantasiosas, mentirosas, falsas, mas que ainda assim produziram realidades. Porque a raiz do racismo é econômica, política, social, mas ainda assim é preciso falar de raça enquanto as raças forem os marcadores históricos que definem os nossos lugares de poder na sociedade. Então, ok, a pureza racial é um delírio, mas como se constituiu a relação de poder ao longo da história? Imprimindo essa hierarquia racial. Por isso não dá pra deixar de falar dela, mas falar sob um horizonte de libertação, falar das raças até que não seja mais necessário falar delas, até que a gente olhe para as estruturas de poder e todas as raças estejam representadas de maneira equânime, que não haja só uma família hierárquica há 200 anos no poder. Daí sim, a gente um dia vai poder não falar de raças. Nelson Mandela lembrava que ninguém nasce odiando. Nós aprendemos a odiar outros seres humanos. E se podemos aprender a odiar, também podemos aprender a acolher e aceitar a diversidade humana. E só neste momento é que a gente vai conseguir uma sociedade mais justa, equitativa, que não ligue mais para raças. Então, para fechar, anota aí no seu cérebro para nunca mais esquecer. Nada é neutro, nem a ciência. E a ciência já foi usada historicamente para massacrar, excluir, escravizar e oprimir. Ao entender esse fator, você entende que não há nenhuma ferramenta fora da política e fora da disputa política. E entende também que a única forma de representação, equanimidade e conquista da justiça também vem pela política. Denise Ferreira da Silva, então, em Homos Modernos, o livro que eu tô mais viciado nos últimos tempos, você vai ver ele citando ele toda hora, vai defender, então, que é preciso uma reconstrução social que abandone todas essas práticas passadas e que não é mais possível salvar esse tipo de modernidade fundada na hierarquia racial, fundada na escravidão, fundada no liberalismo. A gente ainda tenta salvar essa ciência com alguma esperança, mas que para Denise é outro caminho. Para ela, é essencial reconstruir o conhecimento de uma maneira que a gente reconheça um homos modernos, que parte da diversidade, da pluralidade das experiências e vozes humanas pra gente se organizar. Eu tô com a Denise.
É nisso que eu acredito e tento propor essa refundação aqui nas ideias do canal. E sem perceber, pra te falar a verdade, quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu nem sabia que eu ia parar aqui na Denise Ferreira da Silva. Eu tô lendo ela pra algumas outras obras do canal. E eu acabei fazendo, durante a escrita do roteiro, uma cama, ajeitando os lençóis pra gente falar dos próximos episódios. Agora que a gente entendeu a importância das raças do ponto de vista material e a necessidade das identidades pra se afirmar na sociedade, a gente precisa falar dela, a cultura woke e as políticas de identidade e identitarismo, que deixa os conservadores malucos. Mas eu só queria te deixar com essa pulga atrás na orelha. Viu porque a pergunta por que amarelos viraram amarelos não é tão trivial e pode trazer uma reflexão muito mais doida? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, continua conosco. Agradeço muito ao Gurran pela parceria e oportunidade de pesquisar essa parada. Aguardo o react da galera por aí. É nóis. Um beijo, assina esse canal e valeu. Falou!